Olá, bom dia, bem-vindos. Meu nome é Elaine e hoje estou aqui no meu canal para falar a respeito, de soluções de alguns problemas que a gente tem e muitas vezes a gente não consegue resolver, né? A gente tem às vezes algum problema na vida, na nossa família, né? Na nossa vida familiar, às vezes no nosso emprego, problemas para, começar a fazer alguma coisa que a gente quer realmente fazer, que aqui a gente fala, muito no nosso canal a respeito de você empreender, de você fazer algo para mudar a sua vida e começar a fazer, ter ideias. A gente está sempre falando, no meu canal a respeito disso, de mudança, tentando te motivar que você faça algo para mudar a sua vida, né? E muitas vezes a gente está com alguns problemas e a gente não consegue. Quando a gente está com algum problema na nossa mente e a gente não consegue, às vezes, dar outro passo, né? Você não consegue começar a fazer outra coisa, ou empreender, ou mudar de vida, porque você está com aquele problema ali e você precisa resolver aquele problema antes de começar a fazer qualquer outra coisa. E muitas vezes a solução do nosso problema está tão na nossa cara, está tão na nossa frente que a gente não consegue ver. E muitas vezes você precisa daquele momento que você pare um pouquinho e diz: chega, agora eu vou parar, eu vou pensar e eu vou resolver esse problema. Quando você se decide a resolver alguma coisa, que você diz: agora eu vou parar, eu vou resolver, enquanto eu não resolver esse problema, eu não vou deixar ele de lado. E é simples, às vezes é tão simples a resolução, daquele problema, mas muitas vezes a gente não quer tomar algumas atitudes. E muitas vezes você tem que seguir em frente e não ter medo de tomar algumas atitudes. Que é importante que a gente não tenha medo de tomar atitudes para resolver os nossos problemas. E a gente fica indeciso, fica incapaz. Muitas vezes você não quer perguntar para outra pessoa, o que eu devo fazer, porque a outra pessoa às vezes não quer que você resolva aquele problema, ou muitas vezes as outras pessoas, estão esperando que você tome uma decisão e você não consegue tomar essa decisão. Então é bem importante, quando a gente tem um problema e a gente quer resolver, que a gente comece a se perguntar, o que eu posso fazer para resolver esse problema? Qual a solução desse problema? E você, antes de dormir, você tem aquele tempo de relaxamento, de esquecimento, dos seus problemas, e focar assim numa solução, O que eu posso fazer para modificar aquilo que está acontecendo comigo? Como eu posso modificar, como eu posso alterar essas coisas que estão acontecendo e eu não estou gostando, E se você se perguntar, ficar mais de um dia se perguntando, muitas vezes a primeira noite que você para e começa a meditar e começa a pensar, o que eu posso fazer para modificar? Isso já aconteceu comigo e muitas vezes a gente procura, e a gente fica se perguntando muitas vezes durante o dia, o que eu posso fazer para modificar? E está aí, está aí o ponto, Quando você se pergunta, quando você pede uma solução, que você pede assim: eu preciso da solução desse problema, eu preciso realizar esse problema. Em algum momento você vai achar a solução do seu problema. Por muitas vezes eu tive vários problemas na minha vida, às vezes dentro da casa, se não era dentro da minha casa, era de algum familiar meu, e eu pedia, para que Deus arranjasse uma solução para esse problema, para que abrisse minha mente, para que eu pudesse realizar, para que eu pudesse modificar. E isso acontece com a gente. Acontece realmente, e até vou te contar uma história. Há uns anos atrás, tinha um professor da faculdade, da Universidade da Pensilvânia, que ele era um historiador. Ele tinha achado 2 fragmentos, de uma pedra ágata, quando ele estava fazendo uma vistoria, no local ali. Ele encontrou dois fragmentos de ágata, que ele, pelo tempo ali que ele viu que tinha, que aquela ágata era de muitos anos atrás. Como ele estava lá na Babilônia, ele achou que fosse, na antiga Babilônia, que fosse de algum deus, de algum sacerdote, alguém que tivesse, naquela época. E ele começou a tentar achar, procurar, e ele ficou, uma noite ele ficou, já era tarde, ele tentando achar a solução do problema,
e ele não conseguia, né? E ali, claro, ele vai lendo a história, né? A gente tem que ler a história para conhecer a história, para saber o que aconteceu na época, pegando os pergaminhos, os livros, as coisas que aconteceram na época, de histórias contadas, para que você possa juntar todas essas coisas e saber de onde vem aquele, né, aquele osso que se, né, para quem está ali, né, no caso o historiador, né, de onde vem aquele osso, de onde vem aquele material, de quem poderia ser, e tudo isso é analisado. E ele tinha esses pedaços de ágata, né, que seriam 2 pedaços exatamente iguais, né, que ele achou assim de um formato exatamente iguais, né, parecidos, né, um com o outro, que ele achou que talvez fosse de algum anel, né, de algum anel, como eles dizem, alguma pessoa importante na época na Babilônia. E aí aquela noite ele já foi dormir e já estava cansado, já dormiu, já era passado da meia-noite e ele não conseguia encontrar, né? Ele estava tentando decifrar, esse era o problema dele, e ele estava tentando decifrar esse problema. Aí o que ele fez? Ele foi dormir já cansado, né, de tanto pensar. E à noite ele teve um sonho, e sonhou com um sacerdote que tinha mais ou menos uns 40 anos, e ele falava com ele, né? Falou com ele e levou ele até um lugar, né? No sonho, né? Levou ele até um lugar, esse sacerdote, onde tinha algumas pedras pelo chão em azul, né? No azul, no tom de azul, assim, as pedras eram cheias de pedras. Eles entraram como é que se diz o nome? Caverna, né? Tipo uma caverna, né? Eles entraram ali e ali tinha alguns fragmentos de pedras azuis no chão, né? E ali chegando o sacerdote lhe falou que aqueles 2 pedaços que ele tinha achado de ágata não eram fragmentos de um anel, mas sim eram 2 pedaços de tamanho iguais, né? Da época, que eram brincos, né? Brincos de um rei da Babilônia, né? Brincos que eram brincos de um rei da Babilônia. Aí foi a solução do problema que ele achou através do sonho, né? Então, muitas vezes a gente está à procura da solução de algum problema, né? De alguma coisa e a gente não consegue resolver. E muitas vezes depois que você dorme, que você relaxa, sua mente relaxa, e você muitas vezes pode encontrar a solução do seu problema, né? E muitas vezes quando você, né? Às vezes a gente não acredita naquele sonho, muitas vezes a gente não acredita naquele sonho, naquilo que a gente sonhou, né? Muitas pessoas sonham com números, né? E depois vão lá e jogam o número e aquele número realmente dá, e as pessoas acabam ganhando algum prêmio. Então, muitas vezes a solução do nosso problema, daquilo que a gente quer resolver, está na nossa mente, no nosso subconsciente. A nossa mente, como vocês sabem, eles são divididos em 2 hemisférios, né? O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, né? Cada um tem uma função. Um é no hemisfério, né? O hemisfério do lado direito, que seria do seu consciente, né? Das coisas que acontecem conscientemente, do que você está vendo, do que você está fazendo, né? Das suas funções do seu corpo, tudo aí é o seu lado consciente. E tem o seu lado subconsciente, né? Que você consegue atingir através, né, das coisas que você vai pensando e vai organizando na sua mente, né? Isso aí é o seu subconsciente, é aquilo que você vai pensando, todas as informações que você vai obtendo durante o dia, e aquilo vai indo tudo para o seu subconsciente. E à noite, quando você está mais relaxada, que você, né, está tentando relaxar, se organizar, né, é o melhor momento, né? Quando você para pensar e começa a se perguntar, né? O que eu posso para resolver esse problema que eu tenho? E é isso que você vai fazer. Você vai tentar chegar à noite, né? Relaxar antes de dormir, né? E ficar pensando, né? Algumas noites, talvez não na primeira noite, mas você começa a se perguntar, né? O que eu posso fazer para resolver esse meu problema? E você começa a se perguntar e vai chegar um momento que você vai achar a solução. É importante que a gente se pergunte, né? O que eu posso fazer, né, para resolver o problema que eu tenho.
que quando você se pergunta, o seu cérebro começa a se ativar, né? E você começa a encontrar, ele tenta, porque o nosso subconsciente está sempre tentando. É que nem o nosso corpo. Quando você tem uma doença, né? E isso foi um médico que falou, quando você tem uma doença que você ou entrou alguma bactéria ou entrou algum vírus e você fica com febre e você tem aquele febrão. O que que é a febre? A febre é o nosso organismo, né? Tentando, né? Então a gente tenta resolver, né? Tenta resolver as soluções dos problemas e é o nosso organismo que está tentando resolver, né? Tentar matar aquela bactéria, aquele vírus, aquela coisa que entrou no nosso organismo e de certa forma ele quer expulsar, né? Ele quer matar, ele quer expulsar, ele quer tirar aquilo do nosso organismo e a forma com que ele acha é que a gente tem aquela febre. Então muitas vezes, né? Alguns médicos isso aí já é falado por médicos, né? Isso foi um médico que falou que quando você tem aquela febre, é que é para expulsar aquele organismo, né, do seu corpo. E muitas vezes, né, eles dão aquele remédio para febre e tudo, porque as pessoas ficam angustiadas, preocupadas, né? A pessoa vai ter um problema, vai acontecer algo mais grave, a febre vai aumentar, vai ter uma convulsão, vai acontecer alguma coisa. Então os médicos acabam dando aquele remedinho que é um remedinho paliativo, que é um remedinho que vai baixar a febre, muitas vezes acalmar a pessoa, que a pessoa vai ficar, né, mais calma e tudo, porque ela está sendo medicada. E a medicação também é uma coisa assim que são quando você toma uma medicação para melhorar e que você está tomando aquela medicação, o seu subconsciente começa a trabalhar, que você começa a se sentir melhor, eu estou melhor porque eu tomei aquele remédio, eu estou melhorando, e você realmente acaba melhorando, né? Mas eu acredito, né, que você esteja na dúvida também, né? A gente tem dúvida das coisas que a gente vai fazer, né? Às vezes você tem ali a resolução do seu problema, mas você está na dúvida, né? O que que eu posso fazer para modificar a minha vida, né? O que que eu posso fazer de diferente para modificar essa situação que eu estou passando? E se você começa a se perguntar e a resposta provavelmente vai chegar até você, de alguma forma, né? Ou outra pessoa vai lhe falar alguma coisa, ou vai chegar de outras formas também, porque o universo está aí trabalhando, né? Trabalhando para que as coisas aconteçam e tudo que a gente larga do universo, né? Você já ouviu falar que é muito importante a gente sempre pensar naquilo que a gente vai falar, que a nossa palavra, a nossa declaração, aquilo que a gente fala, né, aquilo que a gente diz é uma coisa muito poderosa. Então a gente tem que ter aquela, né, saber que pode se manifestar aquilo que a gente está falando. Então a gente tem que ter essa, quando vai falar alguma coisa, né, fale sempre coisas de bem e coisas positivas, né? Falar em coisas positivas faz com que você fique mais positivo, porque muitas vezes a gente é uma pessoa, né, meio negativa, né, ou que não acredita, não tem muita fé em você, não tem fé, não acredita que você pode mudar a sua vida. E se você começa a lançar coisas negativas para você, que você não vai conseguir, que você não consegue, que você não é capaz, que está sendo tudo tão impossível, que as coisas estão acontecendo errado, e cada vez que você lança essas palavras no universo, né, você acaba, isso aí, essa negatividade, essa coisa aí que você tem, acaba voltando para você. Então é muito importante que você lance palavras boas, palavras positivas, né? Mas uma coisa que realmente você acredite. A gente tem que começar a pensar assim, não é só você falar em coisas positivas, não é só você dar sorriso para outras pessoas, né? E se você não está bem, né? Você tem que estar bem consigo mesmo. Você tem que encontrar em você, né, a solução dos seus problemas. Que não adianta você, aquele sorriso, você dá um sorriso para uma pessoa, né? É gentil com as outras pessoas, né? Tudo isso aqui, tudo que você fizer, né, para outras pessoas, você vai receber de volta, né? Mas a gente sabe que se a gente não está bem, muitas vezes a gente não consegue, né, exprimir, né, uma alegria, né? E a gente não deve ser falsa, uma alegria que a gente não tem, né? A gente não pode expressar uma alegria que a gente não tem. Nós temos que ser naturais, ser educados, ser naturais, mas você não vai expressar uma felicidade, uma alegria, uma coisa que você não tem. Então você tem que expressar aquilo que você tem que ser natural, porque por mais que você esteja sempre sorrindo, sempre alegre, isso, aquilo, chega uma hora que a máscara cai, né?
A gente não consegue ficar o tempo todo feliz, o tempo todo alegre, o tempo todo positivo, né? A gente tem que ter na mente que a gente tem que ser positivo, que a gente tem que pensar que as coisas vão dar certo, que a gente é capaz, mas você não pode estar o tempo todo sorrindo, o tempo todo positivo. Não existe isso, fica uma coisa falsa. E a gente tem que ser natural. É muito importante que a gente viva naturalmente, porque isso aí da gente estar sempre sorrindo e sempre, né, tentando agradar as outras pessoas, a gente por um tempo a gente consegue. Mas chega uma hora que a máscara cai. Então a gente tem que ser muito natural e fazer as coisas com naturalidade, né? Aquilo que você quer fazer, quer sorrir, sorria, não quer sorrir, não sorria, né? Tente ser, claro que a gente sempre tem que tentar ser amigáveis com as pessoas, né? Tentar passar o lado bom, né? Mas nem sempre a gente está tão bem assim, né? E a gente tem que ter, né? Tem que ser natural. Hoje eu não estou muito bem, mas eu também não vou agredir as pessoas, eu vou tratar bem, eu vou cumprimentar, né? Cumprimentar as pessoas, né? Isso é muito importante, é bom pra gente, é bom para outras pessoas, que no momento que você faz uma coisa boa para outra pessoa, você recebe igual. Claro que normalmente a gente não vai também estar sempre alegre, sempre feliz, sempre contente, sempre maravilhosa, não. Tem dias que a gente está realmente, né? Aconteceu algo de errado, não está bem e você tem que, né, ter aquele seu momento também. Hoje eu posso ficar mais triste, será que hoje eu tenho, né? Eu posso ficar mais triste, eu posso ficar mais quieta, né? Hoje eu não estou a fim de sorrir, então eu vou cumprimentar, né? É importante a gente dar, né? Quando a gente está bem, mas se você não está bem, né? Não fique fingindo aquilo que você não é, né? Não fique dando sorrisos por nada, né? Falando bobagem, isso é desagradável para outras pessoas também, né? Porque a gente sabe quando uma pessoa realmente está feliz, quando uma pessoa, né, está sorrindo por você, né? Assim, algo natural ou se é uma coisa forçada. Quando você faz algo que é forçado, as outras pessoas acabam percebendo que aquilo ali não é natural, então fica uma coisa meio chata, né? As pessoas olham e veem que aquele seu sorriso, aquela coisa, né? E aí fica com ar de falsidade, né? E as pessoas ficam pensando, ah, como aquela pessoa é falsa, né? Tá sempre rindo, sempre sorrindo, sempre alegre, né? Coisas que a gente não é todos os dias. Mas então, hoje a gente, na verdade, eu meio que desviei, né, do assunto quando a gente, né, estava falando a respeito do nosso poder, né? Nosso poder de achar as soluções dos nossos problemas. É tão importante quando a gente acha a solução de um problema, quando a gente resolve alguma coisa e às vezes a gente sabe a solução, mas a gente só não quer fazer aquilo, né? Eu acredito que todo mundo sabe o que pode fazer para melhorar a sua vida, o que pode fazer para dar algum resultado na sua vida, mas é que muitas vezes não tem coragem, né, de começar. E às vezes precisa que alguém lhe diga, né, comece hoje, comece a fazer algo de novo, de diferente, para modificar a sua vida, para transformar a sua vida. Você pode começar devagarinho, ou você pode começar rápido, você pode começar fazendo pequenas coisas, ou você pode fazer grandes coisas, não interessa. Você pode sair do seu serviço hoje mesmo, mudar e não quer mais trabalhar nesse serviço, e eu vou mudar, eu vou fazer outra coisa. Como você pode continuar no seu serviço, né? Até que você tenha realmente, né? Você já esteja, né? Ciente, você já esteja, né? Acreditando que aquilo ali que você vai fazer vai dar certo. E porque não precisa ser hoje nem amanhã, eu vou sair correndo, eu vou parar de trabalhar, eu não vou ter mais a minha renda, não. Você tem que ter uma segurança, que quando a gente não tem segurança, as coisas acontecem mais rápido até, né? Porque daí você vai com mais foco naquilo ali que você está fazendo. Mas você pode conseguir ter foco em outra coisa, a não ser o seu serviço. Você pode ter foco em alguma coisa que você realmente queira fazer, que você quer empreender, que você quer modificar a sua vida, que você quer transformar a sua vida, mas você não precisa sair correndo do seu serviço, ficar e entrar em desespero, né? E muitas vezes entrar em depressão porque você saiu do seu serviço, porque você não tem um ganho, e aí qualquer coisa errada que aconteça, você acaba, né, ficando em depressão, ficando triste, né, ficando, né, angustiado. Então a gente tem que começar as coisas não tão devagar, que pare logo, né, e assim, numa velocidade que você consiga trabalhar e ao mesmo tempo começar a fazer algo de imediato que você pode fazer, né, para modificar a sua vida. Seja empreender, né, trabalhar em outro lugar, começar a fazer um curso,
né? E é importante que a gente tenha essas ideias de modificação da nossa vida. Ou no outro vídeo que eu falei, que eu tenho uma amiga minha que ela já tem eu acho, uns 40 anos, e ela resolveu fazer algo para mudar a vida dela. E aí veio uma colega dela e disse: ah, você já está mais velha, você não está na idade mais de fazer isso, você tem que se acomodar, continuar no seu serviço, cuidar dos seus filhos, né? Mas muitas vezes não é isso que a gente quer. A gente sabe que tem muitas mulheres, né, que chegam aos 40, 50 anos, se separam dos maridos, e às vezes é que é a fonte de renda maior delas, e aí elas ficam ali sem ter, né? Quantos casos que acontecem de mulheres com 40, 30 anos, né, que estão ali dependendo dos maridos por vários anos, mulheres por 20, 30 anos que não trabalharam porque os maridos não deixaram, 10 anos, né? Estou dando uma ideia, né, de pessoas que eu também conheço, né, que às vezes dependeram sempre da renda do marido, aí, né, o marido se separa, fica com outra mulher e ela fica ali sem renda ou com salário muito baixo e não tem condições de continuar vivendo a vida que vivia. E acaba diminuindo, né, a sua renda, diminuindo, né, o seu status, né, de vida, né, o seu modelo de vida e começa... Então a gente tem que ter, né, você que é mulher que tá aí, né, você não pode ficar esperando só, né, que o seu marido tenha, né, que tem um maior poder, né, de dinheiro, maior poder na sua casa e você, a hora que a gente nunca espera, né, mas a hora que você briga ou que se separa e aí você fica, né, sem nada ou fica apenas com pouca coisa e você, né, às vezes não tem salário, não tem nada. Então a gente tem que empreender, a gente tem que estar aí, né, ativa, sempre tentando fazer alguma coisa para que a hora que acontecer alguma coisa você está preparada. A gente nunca pode pensar que amanhã, né, o amanhã é sempre diferente. A gente, claro que eu não estou dizendo isso para todas as pessoas, mas você que está aí sabe, né? Que de repente pode acontecer alguma coisa e se você não está empreendendo, se você não está como aconteceu com várias mulheres, e aí se separa e fica sem aquele seu sustento que você tinha, aquela vida maravilhosa que você tinha, e você tem que batalhar sozinho. É importante que a gente tenha a nossa vida, a nossa, né? A gente tenha nossas coisas e a gente saiba também continuar, mesmo que não tenha outra pessoa ali do seu lado, que você consiga viver mesmo assim. Então, na verdade, eu gostaria, né, que você pensasse muito e tentasse resolver os seus problemas e começasse agora já a pensar, né, o que eu posso fazer para resolver os meus problemas. E a gente vai ficando por aqui. E hoje o nosso vídeo se alongou um pouquinho, né, que a gente começa a contar histórias e começa a falar. E hoje eu estou pensando, né, muitas vezes a gente acaba, né, começando a contar uma história num assunto e a gente vai desenvolvendo ao outro lado. Porque normalmente a gente é assim, né, numa conversa que a gente tem com uma amiga da gente, com uma pessoa que a gente gosta, a gente começa desenvolvendo uma história e quando vê a gente já está falando de outra, né? Meus vídeos assim são naturais. Eu começo a desenvolver uma história e eu vou me lembrando de outras coisas que aconteceram e a gente vai passando para você também que tá aí, né? Porque a gente quer ser natural, a gente quer mostrar que realmente o que a gente é e o que a gente pensa, então a gente vai às vezes modificando o assunto, vai alterando, vai dando mais algumas ideias para você que tá aí, e a gente espera que você goste, e a gente vai no próximo vídeo desenvolver mais alguns assuntos. Se você gostou, pode dar um like, se você não gostou, você pode